Olá pessoas, tudo bom com vocês? Primeiramente, se tiver alguma zoada de fundo, alguma zoada de serra aqui no fundo desse vídeo, é porque tá rolando uma obra aqui do lado da minha casa, então não tem como eu evitar esse barulho, infelizmente. E segundamente, eu sei que eu tô atrasado pra comentar sobre esse filme. E pra quem ficou boiando e não sabe que filme é esse, o que eu acho muito difícil, Bird Box é um filme que estreou no finalzinho do ano na Netflix e tá fazendo um grande sucesso mundialmente. Tanto que a Netflix já divulgou aí em alguns sites de notícia que Bird Box é o filme original Netflix que teve mais visualizações. E eu tô um pouco meio que atrasado para comentar esse filme, porque na época que ele estreou, eu tava meio que num recesso aqui no canal. Mas foi bem interessante acompanhar toda essa reverberação que o filme tá causando na internet. Tanto que ainda hoje muitos conteúdos aí estão sendo gerados no YouTube sobre esse filme. E foi um filme assim que eu achei legal, ok, não achei a melhor coisa do mundo, nem também a pior coisa do mundo, sabe? É um filme regular, simpático, enfim, legal de se assistir. E só pelo fato de eu estar um pouco atrasado para comentar esse filme e pelo sucesso que ele está fazendo e também pelos vários conteúdos que esse filme já gerou, eu meio que tava, sabe, naquela, será que eu faço um vídeo sobre esse filme ou não faço? O que me fez matutar bastante para eu ver como é que eu iria abordar esse filme aqui no canal. Bird Box com final explicado, Bird Box final alternativo, qual é a mensagem do filme, o que são os monstros. Então foram vários tópicos aí que ficaram rodeando aqui minha cabeça e enfim, me criou uma certa dificuldade para desenvolver o que eu iria falar aqui com vocês nesse vídeo. Mas para não deixar confuso aqui com vocês, vamos por partes. Em se tratando de referências, como esse filme fez um certo sucesso, então a gente sempre acaba buscando nossa bagagem cultural, nossa bagagem de filmes e acaba comparando com outros que possam ter inspirado ou apenas são parecidos. E esse gênero de sobrevivência pós-apocalíptica vem já fazendo um certo sucesso aí ao longo do tempo. Então as comparações são inevitáveis. E eu posso citar aqui alguns filmes para vocês que têm justamente essa pegada parecida com a história de Bird Box. E o mais fácil para se fazer esse paralelo é um filme que estreou também no ano de 2018, chamado Um Lugar Silencioso, que inclusive foi o filme que ficou em primeiro lugar no meu top filmes de 2018. Porque justamente os filmes têm essa pegada de cuidar de crianças, né? De se criar uma família em um mundo pós-apocalíptico, sabe? Em um mundo quebrado. Tem outro filme também de 2008, e já faz um certo tempo, que é chamado Fim dos Tempos, dirigido pelo M. Night Shyamalan. Que nessa época ele não estava numa fase muito boa de filme, não. Tanto que um dos grandes medos para se fazer esse filme, né, o Bird Box no cinema, foi justamente de não deixar parecido e ruim com o Fim dos Tempos, né? Porque nesse filme a galera meio que também tem a mesma reação, né, do Bird Box. Acontece alguma coisa, se espalha pelo vento e elas se suicidam simplesmente. Pela parte ali do filme, que já é os 5 anos depois, quando eles já estão na jornada ali do rio, essa parte me lembrou bastante também de um filme chamado A Estrada, de 2009, também já tem um certo tempinho. E outra comparação que eu não vi muitas pessoas fazerem é justamente com a DLC de um jogo chamado The Last of Us, né, que foi a DLC chamada Left Behind, que a narrativa dela é justamente muito parecida com a narrativa de Bird Box, já que você tem duas linhas temporais paralelas se desenvolvendo. Você vai vendo lado a lado o presente e o passado. E isso meio que dá uma outra dinâmica pro filme, porque meio que a gente já vendo o presente e o passado ao mesmo tempo, a gente meio que já sabe que certas coisas vão acontecer. Tipo, à medida que o filme foi passando, eu já sabia que só ia sobrar a Mallory e os dois filhos dela, e que até o Tom iria morrer também. E bem, nesse ponto do vídeo vocês devem estar se perguntando que diabo de análise é essa que eu tô comparando filmes só com outros filmes. Vai fazer sentido, calma aí. Como eu falei pra vocês, eu gostei do filme, eu achei ele legal. Mas à medida que esse tempo que eu fiquei de molho esperando pra desabafar sobre esse filme, eu fui assistindo outros vídeos, vendo outros conteúdos sobre esse filme. Eu fui vendo que Bird Box é meio que um filme genérico pós-apocalíptico. E eu até comentei que uma das coisas que eu mais senti falta nesse filme foi justamente uma sensação de peso, uma sensação de dificuldade de se viver naquele mundo. E eu fui vendo que cada um desses filmes que eu citei, quando eu comparava com Bird Box, eles se sobressaíam em algum elemento que do Bird Box só era mostrado de maneira bem superficial. No caso do Lugar Silencioso, ele é um filme que sabe brincar muito bem com o suspense. Ele tinha total noção do que ele estava fazendo ali, em como manipular
a sua audiência. Então você tem cenas bem marcantes, como a do parto na banheira, a do prego. No caso da Estrada, você vê que ali é um filme muito pesado. Você sente o peso do que é viver naquele mundo todo acabado. E no caso de The Last of Us Left Behind, você tem essa narrativa paralela entre o presente e passado. Você sabe que vai salvar o Joel, mas no jogo você sente a dificuldade que foi para salvar ele da quase morte. E eu meio que tendo essa visão crítica, um pouco demais, não sei, eu fiquei a fim então de tentar entender por que o filme meio que ficou genérico. E uma das primeiras coisas que eu me deparei foi justamente as dificuldades, os entraves de você adaptar a história do livro para o cinema. A primeira delas é que o livro é sim um pouco mais pesado, é sim uma história um pouco mais nihilista. E as criaturas no livro, elas não têm um propósito, ou elas não são malignas, elas não ficam sussurrando ali as pessoas, ficam tentando as pessoas. Na verdade, elas só apareceram ali e simplesmente quem olha pra elas tem essa reação de ficar violenta e acabar se matando. E você meio que passar isso diretamente pro filme é um pouco meio que complicado, já que em filmes você precisa ter uma urgência, você precisa ter uma conclusão, você precisa ter um começo, um meio e fim. Então era necessário que essas criaturas causassem uma certa ameaça para justamente você ter um senso de perigo, um senso de urgência. E no caso das linhas temporais, no livro também você tem essa condução de narrativa, você vai vendo os 5 anos depois ali dos acontecimentos e durante o acontecimento, né, no caso ali dentro da casa. Então quando você faz esse tipo de narrativa visualmente, é necessário que quando você está na parte do passado, a parte que explica os acontecimentos, você tem que ter você tem que ter um material muito impactante, muito forte ali para justamente passar o peso pro espectador, para ter uma catarse de emoção muito forte. E ainda tem também em relação às criaturas, que no livro também eles não mostram ou não descrevem as criaturas, mas andou saindo aí pelas internets algumas fotos aí de como seria as possíveis criaturas, né? De como seria uma delas que iria acabar aparecendo para Mallory, que no filme eles tomaram a melhor decisão de não mostrarem. Então, com essa lacuna visual do que seria essa ameaça, isso meio que também poderia contribuir para ser um fator de risco pro filme. E no filme eles meio que fizeram uma jogada até que esperta, já que tem um dos personagens que correlaciona esse acontecimento com coisas bíblicas, com coisas de mitos aí da humanidade e tal. E a gente também tem aquela cena que o Gary mostra os desenhos dele, e isso meio que fez grande parte da internet especular que essas criaturas do Bird Box têm como referência aí criaturas do horror cósmico, que a gente tem o mais conhecido de todos, o Cthulhu, o Clayton. Dito tudo isso pra vocês, enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu fiquei pensando, cara, como é que pode? Eu gostei do filme, mas até agora eu só tô meio que metendo pau nele, não tô falando coisas boas e tal. E foi aí que eu tive um estalo, foi aí que eu percebi que eu podia estar meio que analisando o filme de uma forma errada. Eu meio que estava só focando no que o filme poderia ser, já que eu sempre estava comparando ele com outros filmes. E eu estava me esquecendo de analisar o filme pelo que ele é. E enquanto eu pesquisava sobre esse filme, eu li algumas entrevistas e tal. E o roteirista do filme, ele falou uma coisa bem interessante, que nas primeiras versões do roteiro desse filme, o filme ainda ele teria sim uma abordagem mais pesada. Mas ocorreu essas mudanças assim que a diretora do filme embarcou nele. E isso aconteceu porque pelo simples motivo de que a diretora não queria fazer um filme de horror, puramente de horror. E eu já tendo essa visão já clareada sobre o que o filme é, eu percebi qual é a mensagem dele, do que se trata esse filme. Pode ter sido até óbvio pra vocês, não sei, mas pelo fato de eu ser homem não foi tão impactante assim, mas o filme fala sobre como lidar com a maternidade, porque a gente tem uma protagonista já insatisfeita com a condição dela, né, que ela fala, com a gravidez. Então a jornada dramática da personagem da Sandra Bullock é justamente lidar com um problema que ela já tinha antes do mundo se esmerdalhar, antes do apocalipse. Então quando a galera compara o Bird Box com O Lugar Silencioso, porque tem justamente essa questão familiar, agora sim eu vejo a diferença dos dois filmes. Porque no caso do Lugar Silencioso, você tem uma abordagem de que é perigoso sim criar uma família, criar laços, ter crianças no mundo pós-apocalíptico, e o filme faz te pensar, será que vale a pena ainda ter filhos em um mundo assim? E no caso do Bird Box, você tem aquela abordagem, eu não queria ter filhos antes,
e agora com o apocalipse iminente, eu acho que é uma ideia pior ainda. Então o interessante do Bird Box é justamente ver como a Mallory vai amadurecendo, vai tentando se abrir como pessoa e aceitando criar laços com os filhos dela. E o filme consegue transparecer isso muito bem, principalmente com a relação da Mallory com a menina, já que ela não é a filha biológica dela. Você sente ali o sentimento de medo da menina, o sentimento de tristeza, porque ela sabe que a Mallory gosta mais do menino. E você já tendo essa informação antes, você vai já se preparando, já vai sentindo aquela tensão, porque você pensa, não, a Mallory vai botar pra menina tirar a venda e dizer a direção lá na hora do rio, porque ela gosta menos dela. E a beleza do filme é justamente isso. Ela não vai tentar salvar aquele mundo, ela não tem, sei lá, a solução para aquele problema, mas ela conseguiu resolver justamente o problema dela, um problema interno dela, em saber lidar justamente com a maternidade. E aquela meninazinha, ela é muito fofa, cara, ela parece um Yukizinho, sabe? Ela é muito curtinha, sabe? Tem uns braços muito pequenos, ela é muito fofa, cara. Eu tava já agoniado porque eu pensei realmente que a Mallory ia botar pra menina olhar e morrer. Mas é isso aí, pessoas. Espero que vocês tenham curtido essa minha análise, creio eu. E se vocês quiserem me ajudar, vocês podem dar uma avaliação positiva nesse vídeo, dar um joinha. Se quiserem continuar também acompanhando meus vídeos, você pode se inscrever no canal, clica aqui no botão embaixo, clica no sininho também para você receber a notificação quando sair novo. Então, até a próxima aí e falou! Pô, velho, mas teve uma coisa que ainda me incomodou bastante nesse filme. 5 anos de apocalipse e olha a porra do bíceps desse cara. Como é que ele conseguiu continuar malhado desse jeito?